com uma simples pastilha desta, pondo na boca e bebendo 1 litro de água, que vocês conseguem sobreviver? A hipotermia só ocorre em climas frios. Por exemplo, 3 semanas sem comida e 3 semanas sem água. É o que uma pessoa suportaria em média numa situação de sobrevivência. Ou mesmo 3 minutos sem oxigênio. E por aí vai muitos outros. Peraí, pessoal, tudo isso aí é cascata. Brincadeirinha de 1º de abril, dia da mentira aqui no Brasil. Saudações, amigos, aqui é o Missão Carcará e eu convenci 3 grandes amigos com mais de uma década de experiência em técnicas de preparação e sobrevivencialistas para contar uma mentira e depois a verdade sobre esses fatos e essas técnicas. Antes de fazer qualquer uma dessas coisas que são mentira que eles contaram, aprenda com eles mais detalhes sobre como são as coisas verdadeiras para você poder usar nas suas trilhas, aventuras e situações de emergência que podem comprometer a vida de você, da sua família e de quem estiver com você. Veja aí. Provavelmente você já ouviu falar da regra dos 3 na sobrevivência. E com certeza essa regra, inclusive de forma modificada, acrescentando ou tirando questões. Por exemplo, 3 semanas sem comida e 3 semanas sem água. É o que uma pessoa suportaria em média numa situação de sobrevivência, ou mesmo 3 minutos sem oxigênio. E por aí vai muitos outros 3. Você pode sobreviver sim com essa regra dos 3 em qualquer situação de sobrevivência. Ela te dá uma base sólida para que você tenha noção do quanto você precisa ou quanto tempo você pode passar sem água e quanto tempo você vai aguentar sem se alimentar. Inclusive vai direcionar uma diretriz do que você tem que fazer primeiro numa situação de sobrevivência. Mentira! Essa regra dos 3, ela é uma utopia dentro da sobrevivência. Mas tem vários livros, tem vídeos, tem sim. Quando o pessoal coloca essa regra dos 3, é só para ilustrar literalmente uma média muito distante da realidade. A grande verdade é que não dá para você tipificar e colocar 3, 3 e 3. 3 semanas, 3 dias, 3 minutos, não dá. A questão é que dependendo da situação de sobrevivência, o local, o bioma, a realidade que você está no momento, você não pode seguir essa regra. O corpo aguenta ficar muito mais tempo sem alimento do que necessariamente sem água, tá? E isso realmente é verdade. A gente precisa muito mais de água mais rapidamente do que necessariamente alimento. A gente poderia suportar mais tempo sem alimento. Mas é que uma pessoa pode suportar 3 semanas, ela vai conseguir ficar de boa 3 semanas sem comer. É mentira. Primeiro, porque a questão da alimentação, eu, por exemplo, tenho 1,83 m e 60 kg. Eu sou magro, magrelo pra caramba. Eu dificilmente aguentaria 3 semanas sem alimento. Na primeira semana eu já ia começar a sofrer. Isso porque meu corpo não tem muito o que queimar. Eu sou daquele tipo de pessoa que consome para se manter em pé. Então meu corpo não tem reservas. Isso ia com certeza afetar muito numa situação de sobrevivência, porque o corpo ele começa a se consumir a partir do momento que você não tem alimento disponível, que você não ingere alimentos. Então, dá para dizer que uma pessoa consegue ficar 3 semanas? Não, não dá. Uma pessoa poderia ficar 3 semanas e poderia ficar até mais muitas vezes, dependendo do biotipo dessa pessoa e até mesmo a realidade que ela está. Se ela está fazendo muito esforço, pouco esforço, se ela está gastando muita energia, menos energia. Então essa história de 3 semanas sem alimento, besteira. Uma pessoa poderia ficar tanto mais quanto menos, depende do biotipo, depende da situação. 3 dias sem água. Tem lugares no mundo que se você ficar 1 dia sem beber água decentemente, a grande possibilidade você pode morrer sim. Tá? Você ficando 1 dia sem consumir água, porque o ambiente ele consegue te secar de uma forma incrível, tá? De uma forma grotesca. Ele consegue desidratar você rapidamente. E isso, claro, vai fazer com que você passe mal, que você entre numa situação bem crítica sem água. Assim como existem situações em que, dependendo da questão, você poderia aguentar até mais de 3 dias sem beber água. Seria muito complicado, mas poderia sim. Então, quer dizer, para resumir aqui e tornar mais prático, não leve essa regra dos 3 ao pé da letra. Entenda que qual que é o principal, a melhor regra da sobrevivência? Que numa situação de sobrevivência você tem que entender a realidade em que você está, tá? O bioma, a realidade e a situação. A partir de uma avaliação, aí você vai definir quais são suas prioridades no momento. Então não vai nessa ideia de que eu tenho 3 dias
que dependendo da situação, em menos de 3 dias, você pode estar numa situação bem complicada. Consciência situacional, entenda o que está à sua volta. Sempre analise a situação para então tomar ações corretas, ou pelo menos que você acredita serem corretas para a sua A sobrevivência. hipotermia só ocorre em climas frios. Não, isso está completamente errado. A hipotermia é causada quando a temperatura corporal cai abaixo dos 36 graus, que é a temperatura normal do nosso corpo. E sim, é um perigo maior no frio extremo, mas também pode acontecer em outros tipos de clima. Você pode perder o calor corporal por meio de outros meios, como o vento frio, por meio da convecção. Você também pode perder o calor por causa da chuva, ou seja, por meio da evaporação, e também ao entrar em contato com o solo, perdendo a temperatura do seu corpo por meio da condução de calor. Todos esses processos aumentam a perda de calor, criando potencial de hipotermia em um ambiente quente. Outros fatores como a exaustão, perda de sangue e lesões graves também podem aumentar os riscos de hipotermia mesmo em climas quentes. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para vos trazer aqui uma técnica infalível para vocês poderem sobreviver. Será que é uma técnica infalível? Bom, meu nome é Paulo Guerreiro e sou da Portugal Preppers e a pedido do meu amigo Mateus, de Missão Carcará, vim aqui deixar-vos uma dica super importante. Pois é, vocês sabiam que com uma simples pastilha desta, pondo na boca e bebendo 1 litro de água, que vocês conseguem sobreviver? Pois é, não vão em cantigas de pôr filtros, não há nada disso. Basta uma pastilha e conseguem sobreviver até ao fim do mundo só com uma pastilha destas dentro do vosso corpo. Pois é, claro que o que eu estou a dizer é mentira, não é, meus amigos? Toda a gente sabe. Existem estas pastilhas de purificação de água, ok? Elas dão até 1 litro de água, mas não vos fazem a limpeza total da água. Portanto, ela vai ter que ser filtrada, se possível, fervida, e com uma pastilha destas garantem que tem uma água mais potável para beber. Portanto, isto foi uma pequena brincadeira, espero que tenham gostado e já sabem, não é para tomar e não é aquilo que eu disse no início. Portanto, fiquem aí, fiquem bem e fiquem preparados. Um forte abraço. Eu vou deixar aqui também a minha contribuição com 3 indicações de lendas muito comuns de se ouvir nesse meio da sobrevivência e da preparação. A primeira é que beber a sua própria urina pode ser uma vantagem em situações de emergência, o que é mentira. A sua urina ela é o que sobra do filtro de toxinas e resíduos, sem falar que tem muito sal. Isso tudo, além de sobrecarregar de novo os seus rins, pode te dar muita sede e fazer você ter que beber mais água. Comida desidratada é a melhor escolha para a sobrevivência? Mais ou menos, nem para tudo. A comida desidratada ela é muito boa por conservação em longo termo, mas ela tem um problema, você vai precisar de mais água para poder digerir aquilo. E com o tempo, com a escassez de água, pode não ser a sua melhor opção. E por último, o bunker é a melhor opção para você sobreviver. Embora um bunker possa mesmo oferecer uma proteção contra certos ataques, desastres como desastres nucleares e tem suas vantagens de proteção, os bunkers geralmente têm recursos limitados, com água e comida que podem ser perigosas em caso de incêndio e desabamento também. Além disso, se você ficar preso em um bunker por um longo período de tempo, pode ter problemas com a sua saúde mental, devido ao isolamento prolongado, sem falar que ele não te traz uma boa proteção submarina em casos de inundação. Imagina, inundou, você no bunker submarino. Bom, espero que isso daí tenha dado uma elucidada. Aproveitamos a brincadeira do Dia da Mentira para que você tenha mais informações sobre sobrevivência e possa ter mais segurança nas suas aventuras. A gente se vê então na nossa próxima missão, daqui no Missão Carcará. Até lá!